Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, não se gabe aquele que se cinge das armas, como aquele que as descinge. O que Deus explica a respeito de você cingir as armas? Porque é que algumas pessoas elas causam mal na sua própria vida. Ela atrai pessoas maus, pessoas mentirosas, pessoas orgulhosas, e elas não conseguem ter a visão, a tradução pela própria visão. Como é que ele faz isso? Como é que ele atrai o mal, se ele não tem visão do mal? Então, toda a pessoa que ela precisa se cingir bem, não sei se você sabe o que é cingir. Cingir é uma costura, né? Uma pessoa que vai cingir algo. Então, quem precisa desfazer das pessoas para se sentir bem, ele também vai desfazer de você. E quando você está inserido na situação, você não consegue pegar essa visão, porque você cria um sentimento pela pessoa, desconhecendo quem é aquela pessoa. E aí, se eu não conheço a pessoa, eu acredito naquilo que ela mostra para mim. Eu acredito na pessoa que ela diz que é, porque ela tenta provar para mim o que ela é. Então, quando uma pessoa ela conhece a respeito disso, um mentiroso geralmente, né? Quando ele sabe que ele dá para você aquilo que você precisa. Ele olha para você e é como se ele tivesse um radar e ele sabe do que você precisa. Então, ele dá para você aquilo que você mais precisa para depois ele tirar de você, porque ele não tem visão. E aí, se você não se conhece, se você não conhece a si mesmo, você cai na situação por conta da própria visão. Porque você criou um sentimento. Então, se eu sei que você é uma pessoa carente, o mentiroso, ele faz você ver ele como ele quer ser visto. Entende como é que funciona? Como ele quer ser bem visto, ele vai precisar desfazer das pessoas para entrar no seu coração. E assim, ele vai jogando o jogo da sedução, da manipulação, mostrando para você quem são as pessoas. E aí você vai se encantando com aquela pessoa. Porque você acredita que a pessoa é tão boa, gosta tanto de você, né? Você aprende a confiar naquela pessoa. E quando a maioria das vezes as pessoas só têm visão disso quando sai da relação. Quando se afasta, quando tem visão do que estava vivendo. Porque quando ela está sendo manipulada, ela não consegue ter a visão do que ela está vivendo. Ela está inserida na situação. Por isso, ele não consegue ter a visão. Então, quem sabe a respeito da mentira, ele mente por tudo para entrar no seu coração. E depois que ele entra no seu coração, para que você consiga sair dessa situação, só Deus. E Deus explica isso. Então, toda pessoa que ela precisa cingir-se a si mesmo, ela faz uma costura dela mesma. Ela se autopromove, ela seduz você, depois é que você vai ter a visão daquela sedução que a pessoa criou, que a pessoa fantasiou, que a pessoa fez. Você vê. Eu faço você ver como eu quero ser visto. E é por isso que as pessoas entram no relacionamento e depois que ela está no relacionamento é que ela vai entendendo que aquela pessoa, ela não era nada daquilo que ela demonstrava ser. Ela fingia ser uma coisa que ela não era. Então, geralmente, quem é assim, ele tem raiva de quem fala a verdade. Ele tem raiva de quem diz quem ele é, porque ele não se vê daquela forma. Ele não quer que ninguém diga que ele é mentiroso, que ele é orgulhoso. Ele não aceita que ninguém diga a ele quem ele é, porque ele criou um personagem para sobreviver. E aí ele não vai conseguir entender.
E é por isso que as pessoas não sabem a respeito sobre entre a alma e o espírito. Ela é enganada e ela finge que não é enganada. A maioria das pessoas, elas fingem, elas se autopromovem. Então, toda pessoa que você conhecer, que ela precisa desfazer das pessoas para lhe manipular, para estar com você, depois ela desfaz de você. Toda pessoa que ela fala mal das pessoas, elas são assim. Elas fazem você ver ela como ela quer ser bem vista. Ela quer ser bem vista para você, por você. Então, com muito tempo é que você vai ter essa visão que era tudo um personagem. Ela criou um personagem para sobreviver, para entrar no seu coração, para manipular você. E aí é você que tem que pegar esse tipo de visão. Por que é que essa pessoa é assim? Então, tem pessoas que quando você descobre que ela é assim, ela vai chorar, ela vai fingir, ela vai se vitimizar, ela vai dizer que vai mudar, mas elas não conseguem mudar. E aí ela vai mudar de estratégias. Esse tipo de pessoa, ele muda de estratégia. Então, geralmente quem é assim, ele gosta de, se for um homem, né, principalmente, ele gosta de pegar pessoas no mundo desprotegida, pessoas que não têm muita experiência, porque ele já sabe que ele é assim, entende? A maioria que sabe que ele é assim, que ele é mentiroso, que ele já descobre que ele é mentiroso, então ele vai pensar onde ele vai se envolver agora, porque ele não consegue mudar. Então ele vai pensar, com quem é que eu vou me envolver? Porque eu sei que eu minto. Então, se eu minto, eu preciso de pegar uma pessoa desprotegida, desprovida de sabedoria, desprovida de conhecimento, uma pessoa jovem, uma pessoa que não tenha esse tipo de conhecimento, para que assim eu consiga sobreviver, eu consiga me dar com essa pessoa. Porque já que eu não consigo mudar, eu mudo de pessoa. Já que eu não consigo mudar, eu mudo a estratégia. Eu não quero mais um exemplo de pessoa. Eu não quero mais uma pessoa experiente, eu não quero mais uma pessoa vivida, eu não quero mais uma pessoa escolarizada, eu quero uma pessoa que eu me sinta segura com ela. Já conheci homens que disseram isso pra mim. Agora eu quero me envolver com uma coitadinha, uma mulher do interior, uma pessoa que não tem o esclarecimento, porque agora eu vou conseguir conviver com ela, porque ela vai conseguir me valorizar. É assim que eles pensam. Ele vai conseguir me valorizar, ver o meu valor, porque é uma pessoa precisada. Então, quer dizer, se a pessoa disse isso, porque ela já viu quem ela é. Só que ele se vê uma pessoa poderosa, uma pessoa super, aquela pessoa que diz assim, eu sou diferenciado, eu sou uma pessoa expert, porque ele acredita manipular e mentir para as pessoas e que as pessoas não vão descobrir quem eles é. É assim que eles pensam, que ninguém vai descobrir, porque eles vão omitindo, eles vão fingindo, eles vão ocultando aquilo que eles são. Então, eles não querem mudar, então eles vão tentando mudar quando ele vê que não conseguiu. Então, ele vai mudar de estratégia, ele não tenta mudar por dentro, ele tenta mudar por fora. Geralmente um narcisista, ele tenta mudar por fora, e aí você é que tem que pegar a visão que você não vai conseguir suportar a situação. Então, quem não se conhece, por que é que ele cai em relacionamento narcisista mais de uma vez? Principalmente se tiveram pais narcisistas. A pessoa que tem pai ou mãe narcisista, por que é que ela cai no relacionamento narcisista? Porque ela não se conhece. Entende o que Deus explica? Então, se ela não se conhece, ela é manipulada, ela é enganada pela própria visão. Ela cria um sentimento de superação. Então, eu posso, eu consigo, eu mudo ele, eu mudo ela, eu vou conseguir, porque ele cria um sentimento. E se ele cria um sentimento, ele não se conhece.
E aí, quem não se conhece, geralmente você vai perceber, não sei se você conhece pessoas que são gavolas. Aquelas pessoas, uma pessoa quando ela é gavola, ela tá o tempo todo se autopromovendo, falando mal das pessoas para entrar no coração das pessoas, causando facção e divisão, mas ele omite, ele nega que ele é assim. Se você conhece alguém que é gavola, ele nega ou não nega que é assim? Geralmente o gavola, ele nega que ele se autopromove, que só as coisas dele têm valor, que só a roupa que ele usa é de marca, que só ele sabe se vestir, que só ele sabe tudo, ele se autopromove. Então ele tenta esconder. Quando alguém percebe que ele é assim, ele tenta falar menos. Se alguém diz pra ele, eu já percebi, fulano, que só as suas coisas é quem tem valor, só o que você tem é o que presta, tudo seu é mais caro, tudo seu é bom, mas quando tá na mão dos outros você desvaloriza, aí ele nega, depois você vai perceber que ele já começa a disfarçar, a fingir uma mudança, entende? Porque ele não se conhece, então quando alguém vai tentando mostrar quem ele é, ele vai tentando mudar e se auto-superar. Então quer dizer, isso não é uma mudança verdadeira. Então, quem não conhece a si mesmo, se você não se conhece, você é facilmente manipulado pelas outras pessoas, porque você idealiza um sentimento, você idealiza aquela pessoa, você cria naquela pessoa a pessoa que você queria ter. Você queria ter aquela pessoa. Então, se ele finge ou se ela finge ser tudo aquilo que ele diz que é, você acredita que ele é. E aí você não sabe que aquela pessoa que ela finge a si mesmo, ela vai usar das suas armas de manipulação e de sedução. Então, ele desfaz de todas as pessoas. Como ele não vai desfazer de você? E Deus explica isso para você. Então, como é que uma pessoa ela causa mal na sua própria vida? Porque ela não tem visão do mal. Entende o que Deus explica? Então, se ele não tem visão do mal quando ele está vivendo mal, quando ele consegue ter a visão do mal que ele causa, ele está o tempo todo jogando em você. Ele está fazendo você ver ele como ele quer ser visto e jogando a culpa de todos os erros dele em você. Porque ele, quando ele vê que ele errou, ele vai dizer que só errou por conta de você. Foi você que fez ele errar. Porque ele cria tudo. Ele idealiza tudo. Ele finge tudo. Uma pessoa que ela gosta da mentira, ele é assim. E é por isso que Deus explica que se você não se conhecer, você vai se perder. Então, geralmente, quem cai na mão de um narcisista, no segundo relacionamento, ele cai de novo na mão de um narcisista. De uma pessoa que ela é mentirosa, de uma pessoa que é orgulhosa, de uma pessoa que ela se autopromove, de uma pessoa que ela precisa estar desfazendo das pessoas para se ver bem, para se sentir bem. Entende? O que realmente Deus explica. E aí, mesmo quando ele tem a visão que ele está perdendo, que ele perdeu, ele vai justificar porque perdeu. Ele não quer ouvir porque perdeu. Ele não consegue mudar, ele não sabe mudar. Então, ele já joga e condena você. É assim que funciona. E Deus explica isso no manual de vida. Que ele condena você e joga a culpa em você. Então, todo narcisista, ele tem esse perfil, esse caráter, porque eles não se conhecem. Eles vão criando uma autossuperação. Entende? Em 1 Reis 20, Deus explica que 1 Reis 27, Deus explica: anotai agora e vê como este homem procura o mal. Como é que ele procura o mal? Então, no 11, Deus diz: não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. É o que eu expliquei para você. Aquelas pessoas que precisam desfazer das pessoas. Ela tem necessidade de desfazer das pessoas para se sentir bem, então ela tem algum problema. É ela que não tem visão do problema que ela tem, porque ela precisa estar desfazendo das pessoas.
Ela precisa estar jogando um contra o outro, falando do defeito das pessoas para outra pessoa, porque ela precisa se ver melhor. Então, quando ela se vê inferior, ela vai justificar. Então, como ela vive justificando, ela está criando um sentimento, porque ela quer justificar o próprio comportamento, porque ele não sabe mudar. Então, no 23, Deus diz assim: porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos com eles em campo raso. E por certo veremos se não somos mais fortes do que ele. Então, mesmo quando ele perde, ele vai justificar por que perdeu. Por que foi que perdeu? Por que é que eu não sou melhor do que essa pessoa? Então, ele não busca saber, ele busca defender o próprio sentimento. Entende o que Deus está explicando aqui? Ele vai buscar entender o próprio sentimento. Então, Deus diz: faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitões, e forma outro exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, e pelejemos como eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvido à sua voz, e assim fez. Quer dizer, eles não viam por que eles perdiam. Eles estavam justificando e dizendo: vocês só ganharam da gente porque os seus deuses, você vai clamar os deuses em cima do monte. Por isso você ganhou. Por isso é que você... Ele vai justificar, é isso que Deus está explicando aqui. Ele vai justificar porque foi que o outro ganhou. É como essas pessoas de hoje em dia, né? Que quando perde alguma coisa, eu só perdi porque eu não estudei muito. Eu só perdi porque a outra pessoa é mais forte, é mais alta, é mais bonita. Ele está sempre justificando porque ele não se conhece. Então ele vive apenas pela visão e pela própria razão. Porque ele não busca conhecimento sobre a alma, conhecer-se a si mesmo. Então como é que ele vai saber quais os defeitos dele, o que lhe falta? Como é que ele vai saber o que lhe falta se ele não se conhece? Então ele está o tempo todo justificando e jogando e condenando, botando a culpa de tudo que acontece na vida dele nos outros, porque ele não concorda com essa visão. Ele não concordando com a visão, nem a visão para ele é suficiente. Entende o que Deus explica? Nenhum tipo de visão para esse tipo de pessoa, nada é suficiente para que ela queira mudar. Porque ela busca em si mesmo uma razão de sobrevivência. Porque é uma pessoa que vive carente, que vive ausente de conhecimento. Então, na visão dele, ele está tentando se auto-superar, se auto-promover, ignorando a sua própria visão e vivendo apenas pela razão. E aí precisa que a pessoa pegue bastante experiência e viva ganhando e perdendo para que ela desista de querer aprender por si mesma e diga: agora eu sei que ou eu busco ou o que é que vai ser de mim se eu não buscar? Porque se eu já tive a visão que eu vivo ganhando e perdendo, o que vai ser de mim se eu não conseguir, se eu não quiser me ver? Entende? Precisa da pessoa já ter conhecimento para que ela queira buscar esse tipo de conhecimento. Então, quando você convive com uma pessoa que ela é narcisista, ela vai ter essa necessidade. Ele não consegue lhe ouvir. Ele não consegue crer em você, acreditar em você. Então você precisa o tempo todo tá fingindo, tá mentindo para agradar. Você fica tentando agradar a pessoa porque ela não tem visão de quem ela é. E quando você mostra quem ela é, ela vai dizer que só errou por conta de você. Eu só errei porque você me fez errar. Você me fez eu perder as estribeiras. Você fez eu fazer isso. Porque ele está o tempo todo justificando e condenando você. Entende? Então, quem convive com um narcisista, ele tem vontade até de morrer.
Ele tem vontade de morrer, porque se ele não se conhece, ele acredita naquilo que ele está ouvindo. Porque aquela pessoa, ela faz você ver como aquela pessoa está mostrando para você. Ele está o tempo todo mostrando para você que você é insuficiente, que você é imperfeita, que ele é uma pessoa melhor do que você. Ele faz você ver que ele é melhor do que você. E o que seria de você se não fosse ele? Então, se ele está fazendo esse jogo, que você tem que ver ele como ele quer ser bem visto, então eu faço você ver como eu quero ser visto e faço você se ver como eu quero que você veja. Eu tô desfazendo de você, eu tô botando defeito em você, eu tô manipulando você porque eu quero ser bem visto. Eu quero ser valorizado. É você que não sabe me valorizar. Essa é a visão do narcisista. Você não sabe ver o meu valor, porque eu tenho valor. Ele cria esse valor. Essa visão, porque ele tem a mentira como algo bom. Ele já sabe que mente, mas ele não consegue mudar, porque a mentira não é apenas uma palavra. Como eu venho explicando para você, porque a Bíblia explica isso para você. A mentira é um sentimento. Então, quem desconhece a respeito da Bíblia, ele fica dizendo, vai ler a Bíblia melhor. Você que não está lendo, você está me julgando. Ele se defende. Ele defende o próprio sentimento dele, porque ele não quer ouvir, porque ele não quer mudar, porque ele não concorda com você, porque na visão dele, a verdade só quem tem é ele. Essa verdade só quem tem é ele. E a maioria das vezes, quem é manipulado, ele é manipulado porque ele não tem visão da própria alma. Ele não se conhece. E aí, se eu não me conheço e eu acredito que eu preciso de você para ser feliz, eu acredito em você, você fez eu ver você como você queria ser bem visto. E aí vem a decepção, a desilusão, né? Com décadas é que a pessoa tem essa desilusão. Quer dizer que essa pessoa não era nada do que eu acreditei? Quer dizer que eu que errei, era eu a inocente da história? E Deus explica, meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento nem de mim mesmo, como é que eu vou conhecer você? Se eu não conheço nem a mim mesmo. Entende o que Deus está explicando? Então, se eu não conheço a mim mesmo, eu vou criando em você aquilo que eu quero ter. Eu quero ter. Então, eu faço você ver como eu quero ser bem visto e vou acreditar em você naquilo que você diz de mim. Aquilo que você diz de mim é aquilo que eu vou acreditar. E aí, quando eu tenho esse sentimento, essa visão, essa manipulação, facilmente eu sou jogado nas situações. E quando eu me deparo, eu já tô na situação. E eu não tenho visão. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa vingativa, geralmente quem é narcisista é assim. Ele é aquela pessoa orgulhosa, vingativa, é aquela pessoa que faz as coisas por desaforo, é aquelas pessoas que faz para desfazer, para mostrar para o outro, porque o narcisista ele vive competindo, ele vive se comparando, ele vive desfazendo das pessoas, porque na visão dele, ele tá se autossuperando. Isso é a autossuperação. Eu preciso ser melhor, eu sou bom, eu não tô errado. E eu o tempo todo. E aí ele não tem a visão, ele entra nessa soberba, nessa ignomania o tempo todo, que ele precisa estar o tempo todo se defendendo. Ele não consegue mais acreditar em ninguém. Quanto mais uma pessoa sabe que ela é assim e ela ignora aquilo que ela é, ela vai tentando moldar-se por fora. Não é uma mudança interior. É uma mudança apenas por fora. Por isso ele vai mudando cada vez para pior. É por isso que você não consegue mudar ninguém. Você muda para pior. Quando você lidar com uma pessoa ruim, quem com ruim se mistura, farelo come. Já dizia minha avó. Quer dizer que se cada vez eu tô ficando pior, ou eu tô ficando deprimido, ou eu tô ficando irritado, ou eu tô ficando bravo, eu tô ficando depressivo, tô ficando estressado, e eu não tenho visão de quem eu sou. Então eu tô o tempo todo justificando que eu só sou assim por conta de você. Entende o que a Bíblia está explicando? Porque ele não quer parar, porque ele não quer ouvir, porque ele não é convencido da própria visão.
Então a Bíblia chama isso já de primeira morte. É uma pessoa que ela quer vencer por ela mesma, porque ela não crê em Deus. E se ela diz que crê em Deus, é um Deus que não concorda com nenhum tipo de comportamento que ele tem. Deus não concorda. E ele não crê, não acredita que Deus mude isso. E Deus explica que eles são assim, os ímpios, os impiedosos, os injustos, os ingratos na terra. Entende? Então ele vai buscando essa autossuperação, ou buscando uma religião que explique e que dê satisfação àquilo que ele já é, porque ele não quer mudar, porque ele não quer se ver, porque ele vive competindo e se comparando. Ele quer buscar, ele vive competindo com as pessoas para se autopromover, para se autossuperar, e ele vive se comparando para ver se ele conseguiu, para ver se ele melhorou. Ele vive comparando a vida dos outros, né, com a dele mesmo, porque assim ele acredita se ver por fora. Então a maioria dos narcisistas, ele conta com ter. Ele conta com ter, por isso ele fica achando que ele é melhor do que os outros. Por isso é que ele se autossupera, essa autossuperação que valoriza tudo que é deles, tudo. Tem narcisista que ele tem essa palavra, né? Eu sou diferenciado. Você não acha ninguém no mundo igual a mim, não. Entende? Eu já conheci pessoas assim. Você não acha ninguém no mundo igual a mim, não. Então eles ficam tentando negar, e quando você mostra a ele que ele tem alguns defeitos, que ele tem como qualidades, ele vai ter essa fala. Que ele já superou muita coisa. Você não sabe que eu já vivi para chegar até aqui, não. Eu sou o cara, eu sou diferenciado. Comigo ninguém pode, comigo ninguém pode. Essa é a visão do narcisista. E aí precisa você ter bastante conhecimento para que você escape da mão do narcisista. Precisa você ter muita experiência pela visão para que você tenha essa interpretação. Você consiga discernir, pelo menos pela visão, que com aquela pessoa você não vai conseguir ter razão, você não vai conseguir mudar aquela pessoa, porque ele faz o tempo todo ser necessário para você. Ele faz se sentir necessário para você. E aí quando você tem essa visão que você já está envolvido, dá muito trabalho para que você saia dessa situação. Dá muito trabalho. Tem pessoas que nunca conseguiu sair da situação. Porque às vezes é mãe, às vezes é marido, às vezes é até filho, né? Às vezes é até filho que manipula os pais. E eles não têm visão da própria alma, do próprio sentimento. Eles não conseguem ter essa visão do próprio sentimento. Lá no passado, depois que eu saí do meu primeiro relacionamento, uma das primeiras pessoas que eu me envolvi, que eu percebi, era também uma pessoa narcisista. Uma pessoa altamente ciumenta, manipuladora, mentirosa, né? E quando eu consegui ter essa visão, ele falava mal dos pais, falava mal da ex-mulher, fala mal de todo mundo. Narcisista, ele fala mal de todo mundo, como eu expliquei pra você. Você só vai ver o narcisista falando bem de alguém se ele estiver desfazendo de outro alguém. Não é porque ele esteja vendo bem daquela pessoa. Ele não tá vendo bem. Ele tá falando por algum motivo. E é você que tem que estudar essa visão. Por que é que ele tá falando mal? Por que é que ele tá falando bem? Se ele fala mal de todo mundo e tá falando bem, ele tá com alguma intenção, que não é a verdadeira que ele demonstra. E aí quando eu percebi que esse homem que eu tava era muito bom, porque eles se mostram ser muito bom. Eles chegam com love bomb. Então quando eu percebi que ele era ciumento, manipulador, agressivo com as palavras, e ele sempre justificava quando ele reagia, porque você só descobre que uma pessoa é assim na reação, não na ação, porque a ação deles são premeditadas. Eles pensam para agir. Agora, na reação é que você vai perceber a reação, que não é a mesma coisa da ação. É que você vai conseguindo pegar essa visão. Quando eles reagem com aquilo que eles não esperavam de você. Quando você se atrasa ou quando você gasta algo que ele não queria que você gastasse, é que você vai ver a reação daquela pessoa.
Porque ela está o tempo todo pensando como vai agir. Então, na reação é que ele demonstra quem realmente ele é. É na reação que você vê quem realmente ele é. Aí eu terminei esse relacionamento quando eu percebi, né, que a pessoa era agressiva, ciumenta, manipuladora. Eu terminei o relacionamento. E aí o que aconteceu? Com pouco tempo eu comecei, mais ou menos um mês, ele não morava na mesma cidade que eu, né? E eu comecei a receber no meu telefone ligações privadas. E eu achei estranho aquilo, e uma vez tocou, mostrou o número e logo em seguida tocou privado. E aquele número era um número desconhecido. E logo em seguida tocava privado e ficava em silêncio o número. E aí eu anotei o número que tinha tocado anteriormente, liguei de outro telefone para descobrir quem era aquela pessoa que estava ligando para mim privado. E aí eu descobri que era uma mulher. E eu só não sabia que mulher era essa. Que mulher era essa que estava ligando para mim. E aí todos os dias ela ligava privado, só para ouvir a minha voz. E aí um dia eu fui e falei que eu já sabia quem era ela. Porque eu botei alguém para ligar e descobri quem era ela. E aí a pessoa descobriu que ela morava em outra cidade e estava ligando para mim. Eu não conhecia a pessoa, quer dizer, onde ela arrumou aquele número. Então quando ela ligou privado e ficava em silêncio, eu dizia, pode falar, fulana. Aí comecei a demonstrar para ela que eu já conhecia ela. Já sei quem é você. Você é uma mulher casada. Você mora em Coruripe. E comecei a dizer e ela ficou chocada com as minhas artimanhas. Que eu era muito artista. Quando eu era usada pelas trevas, eu era uma mulher muito artista. E aí quando eu não conhecia ela, eu apenas joguei. Que eu botei uma pessoa para descubra para mim quem é essa pessoa, e a pessoa descobriu, né, esse número aqui. E eu botei um homem para descobrir, o homem descobriu. É uma mulher que não mora em Arapiraca e ela é uma mulher casada, assim. Aí quando eu disse para ela quem era ela, que ela ligava todos os dias para mim, aí ela disse que pegou o número do meu telefone no telefone desse homem que ela tava, né, o homem que eu não queria mais. Eu comecei a dizer para ela, sim, você pegou meu número para quê? E ela começou a dizer, não, eu peguei o seu número do telefone de fulano, porque fulano diz que você é quem anda atrás dele, você anda atrás dele e ele tá comigo. Você é ex dele e ele tá comigo. Eu digo, não, querida. A história que você fantasiou aí, ou que você ouviu da boca dele, é totalmente diferente. Eu não quero ele, porque ele é assim, eu não quero ele. E ela começou a fustigar, querendo dizer que era eu. Porque o narcisista, ele faz isso. Tudo que ele é, ele diz que é a outra pessoa que é, não é ele que é. Ele mente o tempo todo. E quando eu comecei a dizer para ela que era eu que não queria ele, que era eu que tinha largado ele, que se eu quisesse, eu tava com ele, ela não acreditou. Ela não acreditou em mim. E aí o que aconteceu comigo? Justamente eu fui manipulada. Que é isso que você faz quando você não se conhece. As pessoas facilmente ela manipula você. E na maioria das vezes é pelo reino das trevas. Porque a gente não se conhecendo, a gente quer ter razão. A gente quer fazer as coisas por desaforo, para mostrar que pode, para desfazer do outro, para se sentir melhor, para se autossuperar. Foi justamente isso que aconteceu comigo. E aí eu comecei, ela ligava para mim, ela queria como se fosse ser minha amiga, virou tipo uma admiradora secreta minha, dessa forma. Que ela dizia que não acreditava em mim, porque acreditava nele. E ela disse que viu o número do telefone no telefone dele, porque ele ligava para mim. E eu comecei a explicar, E aí, com o desafio, o que foi que aconteceu comigo? Eu caí no jogo da manipulação. No jogo da manipulação, porque ela, quando ia para lá, ela também não morava na mesma cidade que ele. Ele morava em Maceió, ela morava em Coruripe e eu morava em Arapiraca. 3 lugares totalmente diferentes.
3 cidades diferentes. E aí eu comecei a dizer pra ela que eu não tava com ele porque eu não queria. Não era ele que não me queria, era eu que não queria. Que ela podia ficar à vontade com ele. Mas ela começava a ligar pra mim, pra desfazer de mim. E aí, como eu era uma pessoa debochada, gostava de desafio, gostava de me sentir melhor do que as outras pessoas, que o narcisista é assim, né? Ele precisa de uma autossuperação, ele precisa de aventura, ele precisa de usar as pessoas para se sentir bem. Pra se sentir bem. Aí eu peguei o telefone, ligava pra ele, explicava pra ele, olha, tô ficando, tá ligando pra mim, dizendo que você não tá comigo porque é você que não quer. E ele começava a falar mal dela pra mim. Ele começava a falar mal dela pra mim. E aí eu, na sede de provar pra ela, na sede de me sentir melhor que ela, na sede no jogo da autossuperação, eu fiz um desafio para ela. E ela caiu, né? Para ir para Maceió, passava pela cidade dela, passava bem por perto. Tinha 2 caminhos, 2 estradas que passavam pela cidade dela. E aí foi quando eu disse para ela, eu passo por aí, a gente vai junto, nós duas, eu lhe conheço. Eu não queria ele não, eu disse a ela, eu não queria não, mas já que você tá insistindo, já que você tá ligando pra mim, insistindo pra mim que eu quero ele, então vamos fazer assim, eu passo pela sua cidade e vamos nós duas juntos e aí a gente manda ele escolher com quem é que ele quer ficar. Já que você acha que eu tô atrapalhando a sua vida, que ele não tá com você firme porque sou eu que tô atrapalhando a sua vida, então, vamos nós duas e aí a gente damos essa oportunidade a ele, para que ele escolha se ele quer ficar comigo ou com você. E ela caiu na minha, né? E aí fomos nós duas e pegamos ele de surpresa. Eu não avisei para ele, ela fez eu prometer. Você promete que não vai dizer para ele que a gente tá conversando e vamos fazer isso. Porque eu não quero me envolver, eu não quero ser enganada, eu quero ter certeza se ele gosta de você ou não, se ele não tá com você, se ele tá comigo só me usando, eu não quero me sentir usada. E eu dizia pra ela, que ele tava com ela porque eu não queria. Era assim que eu dizia pra ela. E ela dizia que isso era minha mentira e ela ligava pra mim. E aí eu fui com ela, nós duas, chegamos, pegamos ele de surpresa na beira da praia jogando bola. Ele quase cai pra trás. E aí qual foi a reação dele? Essa mulher foi envergonhada. Ela foi totalmente envergonhada. Porque ele deixou bem claro para ela que ele estava com ela, mas não era nada sério. Que ele dizia para ela que não estava com ela, não era sério. Que ele dizia para ela que ele gostava de mim, que não estava comigo, porque ele não dava certo comigo, mas que ele gostava de mim. Na frente dela eu fiquei pensando, meu Deus, que situação. Quando uma pessoa ela vive transgredindo, ela ouve, mas ela não entende o que ouve. Porque era visível a situação para quem estava de fora, que ele não, praticamente, ele não vivia mentindo para ela. Ela criou um sentimento por ele. Entende o que eu quero que você entenda aqui? Que é justamente o que a Bíblia explica. Ela criou um sentimento por ele e ela acreditava que ele sentia o mesmo sentimento por ela. E quando nós duas chegamos de surpresa, ele desmoronou. Que é isso? Ele disse, que é isso? Aí ela disse, não, porque eu quero saber se você quer ficar comigo ou com ela. Eu quero descobrir de quem é que você gosta, se é comigo ou com ela. Ele, é uma palhaçada isso. E ele começou a declarar pela boca tudo o que sentia por ela. Quer dizer, demonstrou ou não demonstrou que o que ela ouvia não conduzia com o que ele dizia? Demonstrou que o que ele dizia não era nada do que ela dizia. Então ele começou a dizer para ela, você sabe que eu fico com você. Nós só ficamos, nós não temos nada sério. Como é que você faz um negócio desse?
Eu não tenho nada com ela, mas eu não tenho porque ela não quer, eu gosto dela sim, eu fico com você. Não quer dizer que eu tenho nada com você. E eu fiquei assim, passada. Passada. E aí o que aconteceu? Já que eu tava lá, já que eu tinha viajado para fazer essa brincadeira, terminei ficando com ele na presença dela. Eu fiquei com ele apenas para desfazer dela. Eu falei para ela, olha, não brinca não, eu não tô com ele. Eu não tô com ele, mas você tá me provocando. E aí foi isso que aconteceu. Veio tudo isso à tona porque ela criou, como eu era uma pessoa facilmente manipulada, porque a pessoa que ela é desaforada, ela é facilmente manipulada. Você sabia disso? E quem é desaforado não sabe que ele é assim. Ele é facilmente induzido nas situações. Ele é facilmente jogado nas esparrelas, nos conflitos, nas confusões. E ele não sabe que ele é assim. Na visão dele, ele está apenas se defendendo, mas ele joga, ele gosta dessa competição, dessa comparação, desse sentimento. Ele alimenta isso nele, entende? O narcisista, ele alimenta isso nele. Ele ama desfazer das pessoas. E ele não está nem aí, porque ele está se sentindo bem na situação, entende? Ele é como se diz assim, aquela pessoa que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela, porque eu já tô nela, você me jogou nela e agora eu tô comendo corda, eu tô comendo linha. Depois eu digo, meu Deus, como eu arriscava a minha vida, como eu era louca naquele tempo. Eu fiquei com ele, dormi com ele e ela dormiu no quarto vizinho, porque não tinha mais carro para voltar, que a gente foi de van. E eu só vim embora para minha cidade no outro dia. Eu tinha 25 anos nesse tempo. Depois eu fiquei refletindo, porque eu não quis mais ele. Eu sabia que eu não queria ele. Entende? Eu sabia que eu não queria. Como é que eu vou querer um homem agressivo? Um homem ciumento, um homem manipulador, um homem mentiroso? Quando uma pessoa já tem experiências com um relacionamento, ela rapidamente ela pode descobrir quem é outra pessoa. E aí, por ela ter sofrido no primeiro, ela já foge fácil do segundo relacionamento. O mais difícil é o primeiro. O mais difícil da gente conseguir superar é o primeiro. A primeira desilusão, a primeira visão, a primeira decepção. Porque não tinha presenças de equidade, criou as suas verdades, criou o seu sentimento, acreditou nas aparências. Mas depois que você sai de uma situação dessa, difícil, às vezes você até entra em outro dessa, mas você sai mais fácil, você consegue detectar mais fácil. Você vai ter, vamos dizer, como a psicanálise diz, né? Você já tá cheio de traumas. Você já sabe discernir por fora quem é aquela pessoa. Porque a pessoa é aquilo tudo e ela tá jogando a culpa em você. E aí você já viveu isso com outra pessoa, você vai conseguir ver. Você vai conseguir ver. Quer dizer, eu já sofri o que eu tinha de sofrer tanto tempo. E agora eu tô passando pela mesma situação. Uma pessoa agressiva, uma pessoa ciumenta, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que tem um desequilíbrio mental facilmente desequilibrada e ela tá o tempo todo jogando a culpa em mim, que ela é assim. Quer dizer, eu não vou suportar. Quer dizer, você já tem uma visão, mas não quer dizer que você tem visão de quem você é, porque se você tivesse visão de quem você é, você não entrava na relação. Então, para que você descubra isso, só quando você entra na relação. Porque essas pessoas, elas fazem o love bomb com você. Ela lhe supre, ela entra na sua vida, fazendo surpresas, saindo de uma cidade para outra, lhe elogiando, lhe suprindo, e você acredita. Então, precisa se envolver para poder você ver. Mas se você é uma pessoa curada, se você realmente se conhece, você já vai desconfiar. Se você é uma mulher madura e se conhece, ou um homem maduro e se conhece, que você vê uma pessoa fazendo tudo por você, fazendo todo o sacrifício por você, você já vai
desconfiar. Você já vai pedir direção a Deus. Você já vai falar, Deus, me mostra aí. Porque uma pessoa que ela abrir mão da vida dela por você, um dia vai chegar a conta. Um dia a pessoa, ela vai, demonstrar aquilo que você não sabe dela. Um dia ela vai jogar na sua cara que fez tudo por você. E aí você vai ficar sem entender, porque ele vai dizer que fez por você, onde na maioria das vezes ele fez por ele. Ele fez aquilo que ele queria. Mas na hora do sapato apertar, ele vai jogar a conta em você. Ele vai querer ser suprido por você. Ele vai querer cobrar de você, que você também tem que fazer tudo aquilo que ele fez por você. Porque ele fez por você, como é que você não vai largar nada por ele? Como é que você não vai fazer o que ele quer? Entende? Que o love bomb é isso. A pessoa, ela vai fazer e depois ela vai cobrar. Ela quer que você faça superior ao que ele fez. E ele vai dizer. Ele vai jogar na cara. Eu faço por você, eu venho de tal cidade por você, eu isso, eu aquilo, eu o tempo todo. E ele vai querer ser suprido emocionalmente. E aí vai começar o desequilíbrio. O desequilíbrio, porque nada é suficiente para essa pessoa entender o que ela vive. A carência afetiva que ela vive. A insatisfação, a indignação da visão dela. Entende? Da própria visão dela. Porque ela está o tempo todo brigando. Se a pessoa demorar 10 minutos, não chegou do trabalho, aquele horário, a pessoa já está fazendo uma guerra. Já está fazendo um bichão de 7 cabeças, aquele ciúme, aquela manipulação, aquele cuidado exagerado, que o ciumento é assim. Ele está o tempo todo querendo controlar e manipular o outro e dizendo que é amor. E dizendo que aquilo tudo é amor, que não é amor, que Deus explica, que o ciúme vem do medo e o medo cria a possessão, a manipulação e não o amor. Então quem não tem visão, ele acredita, é amor, ele me ama. E aí você só vai ter a visão quando você está envolvido na situação. Por isso que quem não tem conhecimento, ele entra. Só entra nesse tipo de relacionamento. Ele só entra, só chega para ele, ele atrai, é aquilo que ele atrai para ele. Porque ele não se conhece. E é isso que Deus explica. Meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Quer dizer, é o conhecimento de fora que eu tenho que ter? Não. É o meu conhecimento, é o autoconhecimento, é o conhecimento do alto, é a cura emocional, é as feridas saradas. É eu entender pela visão que uma pessoa que ela é mentirosa, ela não vai conseguir me suprir. Ela não vai conseguir ser de verdade. E Deus explica isso. Então vai vir as contradições. A objeção, a manipulação, a mentira. Entende? Por que é que acontece isso? Por que é que se você tem pais narcisistas e cai no relacionamento narcisista, você fica sem entender pela visão? Aí a pessoa diz, não, eu só posso ter o dedo podre para relacionamento. Porque eu só arrumo esse tipo de pessoa. Então, cada pessoa que você vai se envolvendo, vai nascendo esses laços de alma. Vai contaminando o seu emocional, vai trazendo mais feridas, mais experiência. Então você já vai diagnosticando outras pessoas com a sua visão, com a visão que você adquiriu na sua vida. E aí não tem como Deus tratar se a pessoa não quer Deus como Deus ensina, e sim como ele já é. Entende o que Deus está explicando aqui? Porque é que quem se cinge, quer dizer, se eu vivo o tempo todo falando mal das pessoas para justificar o meu próprio sentimento e o meu próprio comportamento, onde vai nascer a brecha para que Deus me trate se Deus não gosta da fala mal? Se Deus não aprova a fala mal? Eu alimento as minhas próprias mentiras. Entende? Então é isso que você tem que entender quando Deus diz: não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. Quer dizer, aquelas pessoas que se autopromovem, que tem que estar o tempo todo desfazendo das pessoas para se autopromover, para se sentir bem. Ele está o tempo todo falando mal das pessoas, desfazendo das pessoas para se sentir bem. Então eles precisam também descingir.
De cingir, porque ele está criando, ele está cingindo, é uma costura, ele está costurando para que as pessoas vejam ele como ele quer ser bem visto. Ele quer ser bem visto. Então, tudo o que ele faz é por uma autossuperação. Ele precisa se autossuperar, ele precisa vencer, ele precisa conseguir alguém. Mas se ele não se conhece, é esse tipo de pessoa que ele atrai para a vida dele. Ele vive por desafio, ele vive por desaforo, ele vive de competição, ele é invejoso. Todo narcisista é assim. Ele é invejoso, ele é ingrato, ele é mentiroso, ele vive competindo, ele vive comparando, ele vive de desafio, ele vive de aventura, ele não tá nem aí pros outros, ele vive como se dissesse, o dia de amanhã a Deus pertence, ele não quer saber por que ele perdeu, por que ele adoeceu, ele não quer saber, ele não quer ouvir, ele não quer entender, porque ele não quer mudar, ele não vê necessidade de mudar. Por que eu tenho que mudar se eu sou tão bom? Se eu sei tudo. Se eu não tô com as pessoas, porque eu não quero, é eu que não quero. Era assim que eu pensava, é eu que não quero ele. Porque eu não vou passar pelo que eu já passei na minha vida. Já sofri com homem ciumento. Por que é que eu tenho que pegar outro ciumento, outro psicopata, outro que faz tudo para me agradar, faz tudo para me suprir, mas qualquer rio meu, o homem tá em tempo de desabar em cima de mim. Uma coisa que não é nem casado. Entende? Então, no namoro a gente já tem a visão. Mas por que eu só atraio esse tipo de relacionamento? Por que é que eu só me envolvo com esse tipo de pessoa? É isso que Deus explica. Então, se Deus diz que ele só me dá aquilo que eu mereço, é eu que não entendo o que eu mereço. É eu que não tenho as feridas curadas. É eu que já tenho maltratos. Eu já sou uma pessoa carente e ausente de conhecimento. Saí de casa muito nova, caí num mau relacionamento, só adquiri experiências ruins. E agora eu vou estar o tempo todo me autopromovendo, me autodefendendo, me autossuperando. Então esse negócio de a pessoa dizer que a ciência é tudo, os estudos da ciência é tudo, porque ela não conhece Bíblia. Então ela prefere acreditar na ciência do que naquilo que Deus explica. Porque teve coisas que eu vim entender da minha vida do passado, depois que Deus falou pra mim. Que Deus arrancou as minhas iniquidades, arrancou o medo, arrancou minha ansiedade, arrancou minhas feridas, meus traumas, que tem pessoas que ainda duvidam. Você tinha laudo? Eu já ouvi pessoas dizer assim pra mim. Em live que eu já fiz. Ao vivo. E a pessoa dizer, eu contando meu testemunho, e a pessoa dizer, você tinha laudo que você tinha isso tudo? Não, estou inventando. As pessoas não creem em Deus, entende? E quando você está dizendo que Deus lhe curou, que Deus sarou, as pessoas ainda estão duvidando. Que você não tinha ansiedade, que ansiedade é normal, que depressão é normal, que tudo é normal. É simplesmente você buscar uma autossuperação. Que eu já ouvi isso das pessoas que desconhecem a respeito entre o medo e o amor. Entende o que Deus explica? Por isso Deus diz que não tem como curar as pessoas que não têm fé, que não creem em Deus, que já creem no medo, que dão razão dos seus próprios sentimentos, que justifica os seus erros, que condena outras pessoas, e para eles isso não é pecado. Isso não é errado. Como você vai convencer essa pessoa? Se nem a própria visão dela convence ela, se ela está o tempo todo jogando a culpa em você de quem elas são. Então, quem já conviveu com pessoas ciumentas, mentirosas, orgulhosas, ansiosas, elas são assim. E para elas, não há nada errado nisso. E se você for dizer, ela não vai entender, ela não quer ouvir. Entende? O que é que Deus explica? Que não tem como ajudar a todos, porque nem todos querem a ajuda de Deus, nem todos creem em Deus. E Deus explica isso. Eles creem no medo. Eles acreditam na mentira. E eles são convencidos dessa mentira, dessa autossuperação, dessa superação que eu preciso me ver melhor do que todo mundo, que eu preciso jogar a culpa em alguém dos meus erros, das minhas falhas, das minhas carências, que eu preciso buscar de fora. Entende? Que nem todo mundo quer ter visão, porque ele quer ter visão dessa autossuperação. Eu só preciso me superar. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.